Boa tarde galera do YouTube, tudo bem com vocês? 30 de janeiro, pessoal, porque dia 30 de janeiro é um dia triste na história. Hoje na história, um dia triste, 30 de janeiro. Eu tô gravando antes do dia 30, mas eu tava aqui pesquisando aqui em algumas fontes. O dia 30 de janeiro teve dois acontecimentos de proporções de desdobramentos mundiais, um ocorrido na Alemanha e outro ocorrido na União Soviética. Então aí dois grandes ditadores aí que fizeram aí os seus intentos no 30 de janeiro. 30 de janeiro, Hindenburgo, né, o então ministro lá da República de Weimar, né, a frágil República de Weimar que permitiu a ascensão nazista lá nos anos 20, ele nomeou Adolf Hitler chanceler da Alemanha, né, com cargos aí, com atribuições quase que totais dentro da Alemanha nazista, né. Nós sabemos aí toda a escalada nazista, como que ela se deu, como que ela surgiu, em que contexto social, político, econômico, histórico ela ocorreu. Então o que acontece, né? Vamos fazer aí uma reparação. E o outro fato também triste tem a ver com a União Soviética comunista, né? Então vamos lá, vamos para a Alemanha, depois para a União Soviética. Em 30 de janeiro, Hindenburgo nomeou Adolf Hitler chanceler da Alemanha. Chanceler era um título equivalente a presidente, primeiro-ministro, salvo aí as diferenciações. O fato é que depois ele começou a ser chamado e tratado como Führer, o líder, né? A escalada nazista veio numa série de desdobramentos de fatos trágicos, de fatídicos acontecimentos, de nefastos acontecimentos, uma conspiração maligna aí que invadiu o mundo aí nos anos 20 e 30, e não foi só na Alemanha, foi na Alemanha, na Itália, na União Soviética, no Japão, no mundo inteiro, na China posteriormente. Não foi um século legal, não, o século 20, né? Nós somos frutos aí do século 20. Então vamos lá. O nazismo, as sementes, o ovo da serpente, as sementes do mal, elas começam muito antes. Elas começam na Primeira Guerra. Lembrando aí que o bigodinho aí, ele era um cabo na Primeira Guerra. O austríaco aí, Adolf Hitler, era um cabo na Primeira Guerra. Ganhou condecorações militares a Cruz de Ferro, que é um título emitido aí pelo exército alemão para quem aí se destaca na guerra, né? O que aconteceu? A Alemanha perdendo a guerra, você vai ter posteriormente o Tratado de Versalhes, que impôs duras humilhações à Alemanha, né? O armistício ele veio a muitos custos para a Alemanha, indenizações de guerra, proibição de ter exército, perca de territórios lá, produtores de carvão, Alsácia-Lorena, ou seja, uma humilhação total, né? Nesse contexto, o ovo da serpente, né, as sementes do mal começam a proliferar, porque além do Tratado de Versalhes, você tem ainda a influência comunista dentro da Alemanha, a influência do comunismo. O que aglutinou nacionalistas e posteriormente nazistas foi essa ameaça comunista na Alemanha. Também serviu aí como um estopim aí para o fortalecimento dos nazistas. A história do Hitler é controversa. Ele não era alemão, parece que tinha raízes judaicas, foi condecorado por judeus. Depois você tem a perca da Alemanha na Primeira Guerra, a derrota alemã na Primeira Guerra, você tem o Tratado de Versalhes, você tem a ameaça comunista. O Hitler ele se filiou a um partido nazista, Partido dos Trabalhadores Alemães, portanto o nazismo tem uma origem trabalhista de esquerda, sim, quer o seu professor de história queira, quer não, eles têm um pezinho lá também. Isso não podemos afirmar que o nazismo seja de esquerda, ele tem dívidas com a esquerda, digamos assim, né? Ele tem aí influências da esquerda. 1920, né, o Partido Trabalhista, o Hitler se filia como um espião, né?
O Hitler começou a ganhar notoriedade pelos seus discursos inflamados, pela sua capacidade dinâmica de influenciar as pessoas, seus discursos. Dentro desse partido, ele resolve dar um golpe dentro desse partido, transforma o Partido Trabalhista Alemão, o PT da Alemanha, no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Tanto que aí o nazismo seria um nacional-socialismo e o comunismo internacional-socialismo. E a social-democracia, uma democracia socialista. Muito bem. Posteriormente, ele tenta um golpe de Estado, né, na Baviera, em Munique. Né? Ele tentou um golpe de Estado aí, né, a partir lá do Putin da cervejaria. Ele é preso, alguns nazistas morrem, ele vai preso, ganha notoriedade, a imprensa divulga sua prisão, ele começa a ficar famoso e por aí vai a questão dentro da Alemanha. Em 1929 você tem a queda da Bolsa de Valores, a Alemanha estava em recesso, estava a economia em frangalhos, a inflação galopante, o desemprego, a baixa estima do povo alemão, e isso inflamou o ânimo dos nacionais socialistas, dos nazistas, para recuperar aí a estima do povo alemão. O partido nazista começa a ganhar cadeiras dentro do parlamento, antes da nomeação do Hindenburgo, lá ocorrida em 30 de janeiro de 1933, o nazismo vinha por vias democráticas, diga-se de passagem, ganhando força dentro do parlamento, do Reichstag alemão. Ele veio ganhando cadeiras, embora não fosse a maioria. Alguns grupos empresariais, sim, começaram a financiar o nazismo, então ele não era tão de esquerda assim, ele tem vínculos com a direita também. Até que o Hitler se torna tão famoso, tão populista, né? Ali com a crise de 29, com a sua prisão, com o Putin da cervejaria, com a influência retórica ardente que o Hitler teve, ele começa a ganhar notoriedade, mais a Cruz de Ferro que ele ganhou na Primeira Guerra, até que em 30 de janeiro o Hindenburgo o nomeia chanceler, primeiro-ministro Führer alemão. E daí foi um terror, leis de Nuremberg, antissemitismo, perseguição aos comunistas, né, que já tentavam aí um golpe também dentro da Alemanha lá em 1919, né, lá com a Rosa Luxemburgo e um outro indivíduo lá que me foge o nome, né, eles tentaram lá o golpe em 1919, golpe fracassado, né. Então, a partir de 33, o Hitler começa as leis de Nuremberg em 35, os campos de concentração que foram inspirados nos campos de trabalho forçado da Inglaterra, né, ou da União Soviética. Então, ele começa aí a empreitada para o mal até o seu plano macabro aí das leis eugenistas, né, da sua teoria eugenista, do seu antissemitismo, o espaço vital, né, a raça pura e o espaço vital, o expansionismo alemão que iria desembocar na Segunda Grande Guerra, né, o revanchismo alemão. Né, tudo isso aí fecha um cenário. Claro que existem detalhes, se a gente for detalhar toda essa história aqui, daria um vídeo de 5 anos, aqui a gente ficaria falando para detalhar todos os colaboradores, os financiadores, os apoiadores, os que foram contra o nazismo, mas eram comunistas, né? Como é que o comunismo entra nessa história, as raízes esquerdiopatas do nazismo que são negadas, mas que existem, o apoio da elite norte-americana, de grandes banqueiros norte-americanos, de grandes famílias norte-americanas, conhecidamente a Fundação Ford, né? Ou melhor, a Fundação não, a família Ford, né? E tem tudo isso aí. Outro fato envolvendo a União Soviética é que em 30 de janeiro, a mando de Stalin, houve uma perseguição de alguns milhares de kulaks. Kulaks eram os grandes proprietários rurais. Grandes proprietários rurais seriam os fazendeiros lá da União Soviética. Eles foram perseguidos também, né? A gente sabe que houve uma perseguição sistemática aos proprietários de terra, porque
o governo comunista queria a expropriação da produção, a coletivização forçada da produção. E quem se negasse era morto, preso ou perseguido, ou perdia sua propriedade de vez. Então, 30 de janeiro também teve aí uma perseguição aí contra os kulaks, que em russo seria fazendeiros ou grandes proprietários de terra. Também é um episódio triste, né? Vale lembrar que uma grande estudiosa do nazismo e do comunismo, e que faz comparações assertivas entre nazismo e comunismo, é Hannah Arendt. Quem quiser aprofundar o tema tem que ler As Origens do Poder Totalitário, de Hannah Arendt, né? A banalidade do mal, onde ela tece aí a realidade aí sobre nazismo e comunismo. Lembrando que Hannah Arendt era uma judia alemã que sofreu perseguições nazistas por ser de origem semita, mas que conheceu muito bem o comunismo e os horrores do comunismo. Beleza, pessoal? Fica a dica de leitura. Vale lembrar o triste 30 de janeiro para a história, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu!